ensinado a igreja a ter um momento mais com o Senhor. Porque nós não podemos apenas, irmãos, estar na igreja. Nós não podemos apenas se fazer presença, então, na igreja. Nós precisamos ter um nível de intimidade com Deus, um nível de relacionamento com Deus. Nós precisamos, então, nos conectar com o Pai. E você repare que a maioria das pessoas, a maioria, de uma forma assim muito grande, talvez 80%, 90% das pessoas, elas entram na presença de Deus pedindo algo. Elas entram na presença de Deus, então, já logo pedindo: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, né? Senhor, abra a porta do trabalho, Senhor, abra a porta, então, né, meu casamento seja abençoado, Senhor, muda isso, muda aquilo outro, e etc e tal. Só que não é bem isso que Deus nos ensina a fazer. A palavra do Senhor, ela é clara para a nossa vida, que quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça em primeira instância, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então nós precisamos aprender isso. Você não pode buscar uma bênção. Uma bênção, ela vai acabar. Ela vai passar. Hoje você precisa de uma bênção. A semana que vem você vai precisar de outra. Na outra semana você vai precisar de outra. Então, você não deve ficar buscando a bênção. Eu ministrei aqui já, finalzinho do ano, Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de nós. Quando nós estamos, então, no centro da vontade do Pai. Ok? Então, o que você precisa fazer é ter um nível de relacionamento com Deus. Quando você aprende a buscar a Deus, quando Deus, ele começa, então, ser seu amigo e você ser o amigo de Deus, você, então, se relacionar com Ele, você vai ver que as bênçãos vão ser coisas, presentes corriqueiros, presentes então naturais que vão chegar. Por exemplo, nós, de tempo em tempo, nós presenteamos alguém, não é verdade? Porque nós gostamos daquela pessoa, nós temos então um carinho por aquela pessoa, então nós presenteamos aquela pessoa. E automaticamente também é Deus para a nossa vida. Então, o primeiro passo que eu quero falar, eu vou falar sobre 3 semanas sobre essa questão de oração, né? Vamos chamar isso de uma série, oração que gera então intimidade, e nós vamos falar em 3 pontos. Hoje eu quero então fracionar um momento para falar com você desse primeiro ponto, né, da oração. Em Salmo 139, versículo 23 e 24, vai estar no telão para você acompanhar. O salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Você está acompanhando comigo aí? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos estudar esse versículo, esses 2 versículos hoje, nessa manhã. O salmista, ele não chega na presença de Deus pedindo algo. Ele chega na presença de Deus falando assim para Deus: Senhor, me sonda. Eu não sei se você já teve o desprazer de usar uma sonda, mas sonda é aquela que vai então por um canal. Por exemplo, se você for usar uma sonda então na bexiga, ele vai então extrair então a urina que está na bexiga. E meu pai, antes de falecer, ele usou sonda há muitos anos. Muitos não, acho que uns 2. Eu exagerei. Né, bem? Acho que uns 2. Se foi, né? Uns 2. E a gente então víamos aquela situação, sondar. Quando nós vamos olhar para um solo, quando nós vamos fazer uma construção grande, nós contratamos então as empresas que fazem então sondagem no terreno. Então elas chegam no terreno, elas enfiam então sondas para examinar como está então as profundidades, não a superficialidade. Quem está me entendendo? Nós enxergamos só o que nós estamos vendo. A sonda enxerga
aonde nós não estamos vendo, enxergue então a profundidade. Quando o salmista ele olha para o Senhor, e eu acredito que na maioria das vezes que o salmista estava orando, ele estava sempre em uma montanha ou em um lugar aberto, e muito provável dele dizendo assim: sonda-me, Senhor. Pode deixar o versículo aqui na tela para mim, fazer um favor, Tiaguinho? Sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração, né? E conheça o meu coração. Se Deus sondar o seu coração nessa manhã, o que Ele acha? O que Ele encontra? O que Ele encontra? Se Deus sondar o seu coração nessa manhã, Ele encontra paz ou tribulações? Amor ou ódio? Alegria ou tristeza? Você vê que muitas vezes, quando o Senhor ele diz assim: vocês não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem de forma errada. Nós precisamos aprender a orar diante de Deus para receber os milagres que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito, Deus não nega bem algum. Se Ele sondar o seu coração, e o seu coração estiver quebrantado e contrito, o que você pedir para Deus, você vai alcançar. Mas se o seu coração estiver magoado, machucado, com ira, com ódio, com sentimentos, então, a Bíblia diz que nem a sua oferta Deus ele recebe. A palavra do Senhor nos ensina que quando nós estamos com o coração ruim, nós precisamos primeiro nos acertar, para depois chegar então no altar do Senhor. Então nessa manhã, compreenda alguns pontos. Olhe para dentro da tua vida. Fale para Deus: Senhor, sonda-me. Sonda-me mesmo, Senhor. E Ele continua dizendo: e conhece o meu coração, prova-me. Se o Senhor te provar, como você está? A Bíblia nos ensina que em Apocalipse ele diz que nós não devemos estar mornos. Será que a sua vida está morna? Aquela vida sem graça. O morno não faz café, não cozinha carne. Água gelada é boa. Água quente faz o chá, faz o café. Mas água morna só serve para salmoura, para jogar nos machucados. Conhece os meus pensamentos, Senhor. Que tipo de pensamento que estão passando na tua cabeça? Há pessoas que de repente eles olham para a situação e eles estão casados, mas estão com pensamento de solteiros. Eles estão na fé, mas estão então com pensamentos então mundanos. Eles estão conversando com uma pessoa com pensamentos errados. Ele diz: conheça os meus pensamentos e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me. Se há algum caminho mau na minha vida, Senhor, tira. Diga assim comigo: essa é uma oração difícil. Qual é mais fácil, você orar para Deus te dar bênção ou orar para Ele te sondar e falar assim: Senhor, vai lá, vê realmente quem eu sou, Senhor. Escancara a minha vida, Deus. Coloca a minha vida para fora, vê realmente quem que eu sou.
Porque tem hora que nós queremos esconder de nós mesmos quem nós somos. Eu tenho 7 pontos para falar com vocês nessa manhã, de uma forma breve, mas o primeiro ponto é: sonda-me. Deixe o Senhor entrar no mais profundo do seu interior e te mudar. Você pode fazer essa oração junto comigo? Diga assim comigo: Senhor, sonda-me. Entra no mais profundo do meu interior e me mude. O Senhor, Ele quer entrar no mais profundo do interior de cada uma das pessoas que aqui estão. Nós não podemos ter uma fé superficial. Quem tem uma fé superficial, irmãos, a qualquer momento desiste dela. A sua fé precisa estar profunda. Você precisa ser pessoa verdadeira diante de Deus. Nós temos ensinado a igreja a fazer o devocional diariamente. Estamos ensinando a igreja a ler a Bíblia diariamente. Nós já estamos em Êxodo. Para aqueles que estão acompanhando a leitura da Bíblia no ano, nós já estamos em Êxodo. E nós estamos orientando a igreja a orar 3 vezes por dia, como Daniel orava. Só que, irmão, se você chegar diante de Deus e você então fazer uma oração decorada, o que eu tento ensinar à igreja há muitos anos é que você não deve viver dependente de pessoas. Você não pode viver dependente que uma bênção chega através de alguém que vai orar por você, ou por a fé que alguém então tem na sua vida. Você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa ter uma vivência com Deus, e para você ter essa vivência com Deus, você precisa pedir para o Senhor te sondar. Segundo, você precisa se atrever a encarar a verdade da sua vida. Quem você é de verdade? Atreva-se a encarar a verdade. Quem é você de verdade? Danilo e Samanta sentam aqui nesse banco aqui todos os cultos que eles estão. O Eli e a Ju sentam ali, naquele lado ali, né? Mas hoje eles estão aqui. Marlene também senta aqui, a Núria também. Sentam aqui. Eu vejo eles todos os cultos que eles estão aqui. Eu estou vendo eles aqui. Só que veja bem, eu não conheço quem eles são. Você concorda comigo? Eu não sei quem eles são de verdade. Eu sei o que eles mostram para mim que eles são, mas nas suas particularidades nós não sabemos. Nós não sabemos o que acontece com cada uma das pessoas. E você, para você ser uma pessoa genuína em Deus, você precisa pedir para Deus e se atrever, mesmo verdadeiramente falar assim: Senhor, mostra quem realmente eu sou, ou enxergar para a sua vida quem você realmente é. Porque tem pessoas, irmãos, que estão com ódio, que estão com pensamentos, que estão com sentimentos que não têm sentido, e elas ficam mentindo para elas mesmas. Elas ficam tentando se enganar a si mesmo. Eu sempre ensinei nossos pastores aqui o seguinte: se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. Você pode fazer o que quiser, você pode tentar o que você quiser, mas ela não muda, porque as mudanças estão nas decisões das pessoas. Então você precisa se atrever e falar assim para Deus: Senhor, eu sou essa pereba. Senhor, eu sou ruim. Ó, Deus está falando com algumas pessoas aqui. Senhor, eu sou ruim, eu tenho ódio de fulano. Eu não suporto aquela pessoa, Deus. É a pereba, está saindo para fora. Senhor, sabe aquele sentimento que eu tenho, Senhor? Eu quero colocar ele nas tuas mãos hoje. Eu não quero ficar com isso, Deus. Sabe aquele amor do passado que ficou?
Senhor, eu ainda sinto aquele amor do passado, e eu preciso hoje, Senhor, colocar diante de Ti, porque eu estou com uma pessoa hoje que eu preciso amar. Quem está entendendo o que eu estou falando para vocês? Você precisa se atrever a entrar diante de Deus e falar assim para Deus: Deus, eu não sou o que as pessoas estão vendo que eu sou, mas o Senhor sabe quem eu sou. Então muda a minha vida, Senhor, que eu não quero mais ser quem eu sou. Nós precisamos de mudança, porque Jesus está voltando. A igreja do Senhor já vai subir. Nós seremos arrebatados. Só que nós só seremos arrebatados se nós tivermos o nosso coração limpo. Se verdadeiramente nós estivermos pedindo perdão para o Senhor e sendo perdoado de quem nós somos, porque não adianta nós tentarmos enganar. Você pode enganar eu, você pode enganar seu marido, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seus pais, mas você jamais enganará Deus. Deus, Ele sabe quem você é, só que Deus, Ele quer mudar a sua vida. Então, primeiro, deixe o Senhor te sondar no mais profundo. Segundo, se atreva a verdadeiramente, mostrar, encarar quem você é. Eu não sei se você tem alguma coisa, alguma pereba aí exposta aí, ou interna, mas você precisa consertar essa situação. Tem hora que chega alguns pensamentos, alguns sentimentos, porque ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. E aí chega algum pensamento, alguma coisa dá errado e você se ira, você tem então aquele sentimento maldoso no coração, de repente você olha e fala assim: Deus, eu não posso viver com isso. A Bíblia diz: entre irar e pecar são duas coisas, você precisa ser verdadeiro. Terceiro, o estado do seu coração precisa ser transparente diante de Deus. Você não pode chegar que nem um fariseu diante de Deus e falar assim para Deus: Deus, o Senhor está vendo que eu sou melhor do que aquela pessoa? Abençoa a minha vida. Não. A diferença de Davi dos outros homens, olha, Davi, ele era um sanguinário. Deus nem deixou Davi construir o templo, de tantas pessoas que Davi tinha matado nas guerras. Ele era um sanguinário. Davi, cada guerra que ele tinha prazer de matar as pessoas. Davi, ele pega um homem, coloca na frente da batalha para ele morrer, para ele dormir com a mulher dele. E aí no final da história Deus fala assim: Davi é um homem segundo o meu coração. E aí você fala assim: peraí, está tudo errado. Como que Davi é um homem segundo o coração de Deus, sendo que Davi fez o que fez? Mas a diferença era o seguinte: quando Davi chegava diante de Deus, olha os salmos que Davi escreveu. Davi chegava diante de Deus, Davi falava assim para Deus: Senhor, sonda-me, Senhor, vê no meu coração se há algum caminho mau e muda, Senhor, me coloca no caminho reto. Davi, ele era quebrantado, seu coração então era quebrantado diante de Deus. Davi, ele tinha então o prazer de se quebrantar. Então, seja transparente com o estado do seu coração. O que eu estou ensinando para vocês aqui nessa manhã, irmãos, é que você tenha uma oração sincera diante de Deus. E você chega diante de Deus verdadeiramente e fale para Deus o que é verdade, o que está dentro do seu coração, porque não adianta você mentir para Ele. Você já deve ter ouvido algumas pessoas orar assim, fantasiando o pavão, né? Fazendo um monte de coisa, mas na realidade aquela oração é uma oração vã. A oração que nós temos que fazer é aquela oração direta: Senhor, eu estou assim, muda a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Ponto, acabou. Quarto, você precisa fazer escolhas difíceis. Escolhas difíceis que fazem pessoas corretas. Nós estamos num tempo onde a corrupção está cada dia mais. Os problemas, então, sociais estão cada dia mais. Só que eu e você precisamos fazer escolhas difíceis. Deuteronômio 28 diz assim: eis que vos ponho então
eu vou trazer de uma forma explicatória para vocês, em uma bifurcação. De um lado tem as bênçãos, do outro lado tem as maldições. Eis que eu vos ponho então diante delas, e vocês então decidem se vocês seguem para cá ou se vocês seguem para lá. Se vocês querem a bênção ou se vocês querem a maldição. Vocês decidem para o lado que vocês devem então seguir. É vocês que sabem. As escolhas difíceis nos levam a caminhos melhores. Hoje uma turma vai fazer o Enem. A Débora estava até de manhã cedo já preocupada. Ela vai fazer o Enem. Dedé quer ser médico. Desde quando a Débora, então, há muito tempo ela fala sobre isso. Mas ela sabe que é a mais difícil que tem. Só que para fazer isso, aquelas pessoas que aqui estão, que já se formaram, que já tenham um curso superior, sabe que são escolhas difíceis. Acho que foi o ano passado que a Ju entrou. Ela falou: meu Deus, pastor, como mudou minha vida. Por quê? Acordar cedo, dormir tarde, escolhas difíceis. Ser fiel a um casamento não é uma escolha difícil? Com tantas coisas fáceis que tem por aí? Namorar e casar então puros diante de Deus não é uma escolha difícil? Com tanto de situações que existem por aí? Manter uma empresa nos padrões então de Deus não é difícil? Ser um funcionário, ser então um empregador, ser então um patrão, nas condições que nós estamos nós estamos vivendo, não é difícil? Estar na casa do Senhor não é difícil? Nós deixamos muitas vezes as nossas coisas. Só que nós precisamos fazer escolhas difíceis para nós podermos viver uma vida plena e abençoada. O batismo é uma escolha fácil? Não é. É uma escolha difícil. Entregar a vida para Jesus e falar assim: Senhor, muda a minha vida, é uma escolha difícil. Então decida hoje fazer escolhas difíceis. Eis que Deus coloca diante de você a bênção ou a maldição, então decida. Quinto, peça para Deus revelar os seus medos e os seus temores. O medo é ausência de fé. O medo quebra então a fé. Os temores me deixam então paralisados nessa vida. Os bloqueios nos fazem então regredir ou estacionar em meio ao caminho. Nós precisamos falar assim para Deus: Senhor, revela os meus medos. Por que as coisas não estão dando certo? Tem pessoas que não se casam porque tem medo. Tem pessoas que um casamento deu errado, não entra então em outro porque está com medo. Tem pessoas que não têm filhos porque então tiveram medo. Está aqui o caso da Tamires, que adorou o Senhor aqui. Sansão está com a Iris, está cuidando da Iris agora. Tamires teve dois abortos, né? De gravidez, 2. Mas ela acreditava no milagre. Mas sabe o que aconteceu quando a Iris chegou? O medo tomou conta do coração dela. E foi então no processo de discipulado que ela conseguiu então gerar a Iris. E a Iris então hoje aí ser um milagre aí para nossas vidas aí. Você precisa pedir para Deus revelar os seus medos. Tem pessoas que não conseguem avançar porque estão parados no passado. Enquanto que seus passados não forem resolvidos, o seu presente não vai ser então excelente para que você viva o seu futuro de forma diferenciada. Então peça para Deus revelar os seus medos, os seus temores. Você tem medo do quê? Você tem medo então da morte? É porque você não tem certeza da salvação. Porque para os salvos, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então, se nós fecharmos os nossos olhos hoje, amém, cumprimos o nosso papel. Irmãos, nós temos que viver todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida, e com o nosso coração aberto e livre mesmo de todas as situações. Então peça para o Senhor fazer isso. Sexto, Senhor, desvenda os meus pecados.
desvenda os meus pecados. Senhor, aquilo que está então errado na minha vida, eu preciso então me acertar. Aquilo que está então frustrado em meio à minha história, eu preciso então melhorar. Então, Senhor, revela os meus pecados. Não precisa revelar publicamente, mas interiormente. E você então começar a lutar sobre isso. Deixa eu te dar uma chave e te ensinar algo para você. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Deus, nós recebemos o perdão. Mas quando nós confessamos então as pessoas que estão próximas a nós, nosso discipulador, nosso pastor, nosso líder, e etc e tal, nós recebemos a cura. Aqui nesse auditório tem várias pessoas, homens, que me procurou, que estava vivendo problemas então sexuais, problema com pornografia. A pornografia ela destrói hoje. Hoje você olha, você clica então no celular, se você bobear, você então... Aí eu te pergunto, qual a mulher que se preze que gosta disso? E aí então esse homem estava sendo destruído e de repente esse homem chegou em mim. Conversou comigo e a primeira impressão que dá é o seguinte: se eu falar uma coisa dessa para o pastor vai me dar um pau. Não, eu estou aqui para te ajudar. Nossos pastores estão aqui para te ajudar. E quando nós confessamos o nosso pecado, nós não merecemos castigo. E ali então nós oramos, nós discipulamos. E sabe o que aconteceu com esses homens? Deus curou a vida deles. Deus libertou a vida deles. Peça para o Senhor revelar os pecados que estão ocultos no seu coração. Aquelas coisas que você está sentindo que precisa ser mudado. Aquelas coisinhas que precisam ser acertadas sobre a sua vida. Peça para Deus então revelar, mostrar. Procure então as pessoas para que você possa ser direcionado. Irmãos, não viva mentindo. Não viva uma vida de mentira, viva uma vida de verdade. E sétimo, Senhor, dirija-me. Senhor, que o Senhor seja meu GPS. Senhor, que o Senhor seja meu condutor. Senhor, que o Senhor possa realmente mostrar para mim para que lado que eu tenho que ir, para que caminho que eu tenho que então seguir. Senhor, se eu viro para cá, se eu viro para cá, se eu entro nessa empresa, se eu não entro nessa empresa, se eu mudo de cidade, se eu não mudo de cidade, se eu faço a faculdade, se eu não faço a faculdade, se eu caso com essa pessoa, se eu não caso com essa pessoa, se eu compro isso, se eu não compro isso, se eu faço, dirija-me, Senhor. Se você se lembrar da história de Jesus, Jesus ele veio ao mundo através de uma virgem. Até aqui beleza. O difícil foi para José entender. José então, para que ele pudesse entender, primeiro Maria recebe a visita do anjo. E o anjo fala assim: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e você vai conceber dele. Fique tranquila, tudo vai dar certo. Aí de repente ela fala para o noivo: estou grávida. Como que você está grávida? Do Espírito Santo. E aí, para você explicar isso? Aí sabe o que aconteceu? O anjo de novo aparece então para José. E quando o anjo aparece para José, José então acorda para a vida e fala assim: não, tudo bem, eu vou então seguir. Durante todo o processo de Jesus, o anjo aparecia e mostrava assim para eles: olha, eles vêm vindo, Herodes está mandando matar então todas as crianças, fujam daqui, vai para o Egito. E aí eles saem então, vai para o Egito. Aí de repente o anjo aparece de novo e diz assim: olha, pega agora, sai do Egito e pode voltar, porque os que intentavam contra a tua vida, eles já morreram. Então volta então. Eles foram guiados por Deus. Você precisa ser guiado por Deus. Você precisa ser dirigido por Deus, dirigida por Deus. Porque se você não for dirigido por Deus, guiado por Deus, você vai perecer nesse caminho.
Eu encerro essa palavra dizendo a você, meu irmão, peça para que o Espírito Santo faça sobre a sua vida esse trabalho. Sonda você, examine a tua vida no profundo, no mais profundo, e tenha uma vida de mudança, de transformação, de restauração, de restituição, de bênção, em nome de Jesus. Coloca o primeiro versículo de novo para mim, Tiago, fazendo um favor. Vamos ler todo mundo junto aqui? Você pode se colocar de pé? Leia comigo esse versículo no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Sonda-me, Senhor. E se você fizer, eu quero te dizer, feche seus olhos um pouquinho. Eu quero te dizer que se você fizer essa oração para Deus hoje de todo o seu coração, aquilo que você está buscando em Deus vai chegar e vai acontecer na tua vida e na tua história, em nome de Jesus. Deus, Ele é muito bom. Ele tem o melhor para entregar para os seus filhos. Ele tem a vitória para entregar para os seus filhos. E você e eu precisamos estar com o coração aberto para receber do Pai as direções, o toque e a vitória do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Feche os seus olhos e ouça esse louvor. E se você souber, cante conosco também.